Ok, estamos aí, na mensagem, na série O Senhor da Dor. Nós temos falado sobre a dor, sobre o sofrimento durante todo este mês. Semana que vem tem a nossa última mensagem, a última mensagem da nossa série. E hoje em especial nós vamos falar sobre o antídoto à independência. Espero que ao final todos entendamos por que desse título. Porque na verdade, falar de dor não é um negócio fácil. Pelo contrário, cada um tem uma expressão de dor. Falar de dor é algo difícil. A unha encravada para um é o fim do mundo. Para outro é só mais uma unha encravada e está tudo certo. Coloca a botina e vai trabalhar. A dor e o sofrimento é muito pessoal, é muito subjetivo. Por isso é tão difícil quando vamos consolar alguém, bater nas suas costas e dizer: eu sei que você está passando. Não, você não sabe. Você nunca sabe. Não é porque passamos por situações semelhantes que você sabe o que eu sinto, ou que eu sei o que você sente. E falando da subjetividade, da dor, óbvio que a gente vai achar um monte de definições e de tratados sobre a dor, de pessoas falando sobre a dor. Mas e à luz da Bíblia? O que é a dor? O que é o sofrimento? Uma coisa é clara para a Bíblia sobre sofrimento e dor para nós. O sofrimento é mais um resultado da presença do pecado. O sofrimento e a dor é resultado do pecado na humanidade. Veja que eu não estou dizendo que o sofrimento e a dor é um castigo dos nossos pecados. Pelo contrário. Pelo contrário. O pecado existe, podemos sofrer por consequência de um pecado, podemos ter dor por consequência de um pecado, mas não é regra. E um dos piores sofrimentos e das piores dores que existe é a virtual. Aquela que eu não vejo ferida nenhuma em mim, mas eu sofro, eu remoo aquilo por conta de culpa. Por conta de culpa. E esse é um pecado duplo. Porque quando eu me corroo com a culpa, eu ainda não entendi a morte de Cristo Jesus na cruz. Ele morreu lá por quê? Não foi por conta dos nossos pecados? Foi para que então, quando errássemos e nos defrontássemos com a dor, com o sofrimento, olhássemos para a situação e disséssemos o quê? Eu não quero mais isso. Eu vou mudar. Esses dias, aconselhando um pai de família, eu disse assim para ele: se você teve coragem de fazer isso, é tão mais banal, se vocês me autorizam a usar essa palavra, chegar para quem foi ofendido e pedir perdão. Isso que você fez é tão besta, tão bobo. E Cristo Jesus morreu por você na cruz para que você tivesse coragem, não de cometer o erro, mas se cometeu, de dar um passo em direção à mudança, à transformação, ao perdão, ao arrependimento. A verdade é que o homem busca, desde o Éden, a sua independência de Deus. E nessa caminhada de distanciamento dele e de sua vontade, o homem vem colecionando opções e, óbvio, momentos que potencializam o sofrimento. Quero lembrar vocês uma frase que o Marquito disse aqui para nós, do Tim Keller. Sofrimento é uma lembrança de que este mundo não é como deveria ser. E eu quero lembrar para você que o sistema que governa este mundo, segundo a Bíblia, o sistema que nos envolve, que nos corrompe, até mesmo sem nós percebermos, quem é que domina ele? O mundo jaz no maligno. E esse sistema corrompido
tem trazido à tona uma discussão que não é nova e que a gente vem falando e até mesmo dentro do nosso inconsciente coletivo praticando, chamado meritocracia. A meritocracia traz para nós aí um sistema que adota o mérito como forma de ganhar status ou consequências. E o pior é que nós levamos isso para dentro do sofrimento. Eu já ouvi inúmeras vezes pessoas dizendo que alguém está sofrendo porque escolheu. Você conhece alguém que escolhe sofrer? Porque se você conhece, a gente precisa intervir nesse ser humano, porque ele está doente. Ele não está bem da cabeça. Pessoas que fazem opção pelo sofrimento não estão bem. Elas precisam ser cuidadas. Isso é muito sério. Yes. E assim, a gente precisa entender que essa ideia de que sofremos porque buscamos isso não é uma verdade. Muitas vezes as nossas opções foram erradas e trouxeram consequências ruins. Ponto. Outras vezes nós não escolhemos, fomos arrebatados pela dor e pelo sofrimento, mas ainda não entendemos o porquê porque a dor e o sofrimento chegou até nós. Mas uma verdade precisa ser dita também, a dor e o sofrimento não é o fim das coisas. Talvez a dor e o sofrimento seja apenas um processo. E eu acredito muito nisso. Talvez um processo que dure uma semana, um mês, anos, mas é um processo. A contrarresposta gospel para a meritocracia, e entenda gospel pejorativamente nessa brincadeira, gospel entre aspas, é a teologia da prosperidade. Olha que beleza. Por quê? E isso tem assolado as nossas igrejas, porque nós temos ouvido pessoas que acreditam nisso, na meritocracia de Deus para conosco, como se Deus agisse comigo e com você por merecimento. A única coisa que a gente não merecia de Deus que aconteceu foi a cruz. O resto, tudo que acontece na minha vida, é porque eu mereci, porque eu busquei. E a teologia da prosperidade transforma Deus numa criança mimada e birrenta, que quando não alimentamos e não fazemos o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele faz, nos amaldiçoa. Não é assim? Eu tenho um filho, eu sei como é. Chego no shopping, passo em frente daquela bendita loja lá, daqueles brinquedos, são instrumentos de Satanás. Agora tem um maldito cachorro que você sobe naquele cachorro e fica andando no shopping. Coisa ridícula. Ridícula. Mas não. Quando o meu filho vê aquilo, pula no chão e vai para um lado e vai para o outro. E daí eu falo para ele, cara, você está endemoniado? Levanta e anda. Cara, por favor, o que está rolando? O que está acontecendo? Eu quero, não dá. Não vou fazer, gastar dinheiro à toa. Te odeio. Não fala comigo. Deus não é assim. Isso é coisa do coração pecaminoso daquele que a gente jura que é inocente. E não é. Porque desde o ventre da mãe é pecador. Guarde isso. A teologia da prosperidade nos transforma no centro das coisas. E então, já que o homem é o centro das coisas, ele pode reivindicar a vitória, a riqueza, as facilitações do mundo aqui. E não existe sofrimento para quem é de Cristo Jesus, amém? Mentira. Mentira deslavada. Você pode até gritar o amém. Porque é o desejo nosso. Ninguém quer sofrer. E quando nos transforma, então, transforma o homem no centro das coisas, no super crente, naquele que não vai sofrer nada, destrói a trilogia Deus, eu e o próximo. Porque daí só o eu sou importante. Nem Deus é importante. É importante o que eu recebo de Deus. É importante o que eu faço e Deus responde. É importante o que eu dou e Deus me dá em dobro. É antibíblico, é satânico isso. Faz parte do sistema corrompido que o mundo
eu e você vivemos, e não do sistema de Cristo Jesus e do reino do qual Ele nos chamou para participar. E daí, na teologia da prosperidade, o sofrimento é um sinal de fraqueza, de que há uma dominação demoníaca em cima de quem sofre, ou que você não alimentou, não deu o que Deus queria. E daí Deus olha e favorece apenas alguns, e esses alguns, até quando levam facadas, eles saem bem na história, porque até o sangue da facada cura, porque está sobrando para eles, e você vive com a miséria do que Deus te reservou. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus das diferenças. O Deus que dá muito para poucos e pouco para muitos. Que Deus é esse? É o Deus que está fora do centro e que o homem está no centro. Aí vem Jürgen Becker, um teólogo alemão, e diz assim: o sofrimento é um sinal de um mundo degradado e que o evangelho vem remediar. Cara, assume a responsa dessa frase. Porque se eu e você somos discípulos do Cristo, que é o evangelho, que é a salvação para todo aquele que nele crê, eu e você somos agentes desse. Nós não somos especiais, mas somos nós aqueles que têm um pouco do antídoto. Isso é uma graça sensacional. O que eu e você temos de bom, de melhor, para estarmos tendo essa oportunidade de sermos aqueles que carregam um pouco do antídoto do sofrimento no mundo. Não temos nada de melhor. Não achem você porque sou mais bonito que o Marquito que Deus sorriu mais para mim. Tem nada de diferente. A resposta bíblica para esse momento, então, para essas circunstâncias as quais nos rodeiam, é o cristocentrismo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1, versículo 3. Sendo assim, se tudo é centrado nele, tudo vem dele e tudo por ele existe, minha pergunta é: não é possível que a dor e o sofrimento tenham um propósito bem delimitado pelo próprio Deus para a sua vida e para a minha vida? Será que o sofrimento é apenas algo, uma página ao vento? Ou tem um propósito muito bem delimitado por Deus para nós? Então eu vou convidar você a olhar para a história de um cara, rapidamente comigo, que é o apóstolo Paulo. Paulo vivenciou um momento muito parecido com tudo isso, porque meritocracia, prosperidade, não é nada novo. São releituras. Releituras lá do que acontecia no passado. E daí ganhou novos nomes. Só isso. E ele então passou por um momento ruim com a igreja de Corinto, quando alguns homens mal intencionados, falsos profetas, criticavam, desfiguravam e deturpavam o seu ministério, se autopromovendo, falando que algumas coisas aconteciam com eles porque eles eram os apóstolos verdadeiros, e que isso nunca tinha acontecido com Paulo, porque Paulo não era um apóstolo verdadeiro. As pessoas que foram discipuladas por Paulo, que ouviram o evangelho da boca de Paulo, entraram nessa onda e também passaram a criticar Paulo. É verdade, Paulo nunca tomou facada e curou as pessoas com sangue. É verdade, esse cara aí é que é verdadeiro. Paulo achava que as coisas que aconteciam com ele não eram importantes. Porque ele se preocupava com o ensino do evangelho e o quanto a igreja estava se relacionando com Cristo. Ponto. É então que ele escreve a carta à igreja de Corinto, a segunda carta, e ele já se apresenta da seguinte maneira: Paulo, apóstolo, segundo a vontade de Deus. E não dos homens. Dos homens é grifo meu.
Paulo, apóstolo segundo a vontade de Deus. E lá no capítulo 11, ele traz então um trecho chamado Carta da Loucura. Por quê? Porque Paulo defende seu ministério fazendo um paralelo irônico, onde ele levanta, ele descreve os itens os quais os homens o criticavam, porque ele nunca tinha falado sobre, e ele vai falando assim, é para me orgulhar disso? Isso aconteceu comigo. É para me orgulhar disso? Isso não quer dizer nada. O que importa é o Evangelho de Cristo Jesus. E ele vai dessa forma, do capítulo 11 até o capítulo 12. No capítulo 12 ele conta uma visão, onde ele foi arrebatado, e teve um encontro no céu com Deus, e lá Cristo Jesus foi revelado a ele como Filho de Deus, e o seu ministério foi revigorado, porque agora ele ouviu que o Evangelho é a norma que determina a vida da igreja. Deus reafirmou para ele, olha, o mais importante não é o que acontece contigo, o mais importante é a história da salvação, o que Deus está fazendo. O que Cristo está fazendo através da vida das pessoas. O Evangelho é a norma que determina a vida da igreja. Dessa forma, quero convidar vocês aí, pensarem comigo, estudarem um pouquinho aqui. 4 versículos, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Diz assim, depois de contar tudo isso, ele diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, Paulo tem certeza que alguma coisa aconteceu com ele para delimitar, para mostrar a ele as suas fraquezas, as suas limitações, que Paulo não era super, que Paulo não podia bater no peito e reivindicar riqueza e nem poder do alto, que isso era graça de Deus. Paulo tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido para mostrar qual era o seu verdadeiro papel. Homem, pecador, salvo pela graça, dependente de Cristo, que foi chamado para levar o Evangelho aos gentios. E ele continua, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O espinho, a referência aqui é como se um espinho mesmo de uma rosa, quando então você prepara lá o Flanders, né? Para a esposa. Conhece? Não? Você pega as rosas, corta elas no jardim, fura o dedo na rosa, inflama o dedo, é o Flanders, né? E fica com aquele dedão pulsando e terminou sua noite com dor, né? Deu a rosa e falou assim para a esposa, fica com essa porcaria que me causou uma dor no dedo. Na verdade, então, é essa ideia de algo que cutucou, algo que machucou a sua carne de verdade. Paulo não está falando de coisas emocionais, Paulo não está falando de obstáculos para a pregação do Evangelho. Paulo está falando de algo físico, um espinho, algo que machucou a sua pele, machucou a sua carne, e é algo que tira a paciência de Paulo. É um anjo de Satanás, olha como ele coloca isso. Isso devia transtornar Paulo. Isso devia deixar Paulo enfurecido. E é interessante, o texto aqui foi traduzido por atormentar, mas do grego traz para a gente esbofetear. É algo que bate na cara de Paulo. É algo que esfrega na cara de Paulo as suas fraquezas. Paulo, então, a gente só tem que conjecturar, porque ele não fala o que é esse espinho na carne, mas no capítulo anterior ele contou como ele foi chicoteado 5 vezes, apanhou de vara 3, como ele foi apedrejado e como escapou dentro de um cesto por uma corda. Você pensa comigo, alguém que foi apedrejado, né, ele devia ter algumas fraturas, algumas machucaduras, talvez Paulo tivesse algum ferimento na face, talvez ele tivesse dificuldades para falar, talvez também está aí porque Pedro fala que é difícil entender Paulo, não sei, né? Talvez Paulo fosse torto, tivesse cãibra na cara como Stallone, quando ele grita Adrian, né? Quem assistiu Rock. Talvez seja difícil para Paulo se expressar e as pessoas entenderem que ele não está fazendo uma cara de dor e de alegria. Mas toda vez que Paulo olha para aquilo o atormenta, aquilo esbofeteia a sua cara. E isso é tão difícil, é tão insuportável para Paulo que, olha só,
3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Não foi uma vez, foram 2, foram 3. Por 3 vezes eu pedi, Senhor, tire de mim. E quando diz rogar, roguei, foi algo intenso de Paulo, é insuportável para ele. Qual foi a resposta que ele ouviu? Qual a resposta a gente espera ouvir? Qual a resposta que a meritocracia diz que nós vamos ouvir? Está curado, meu filho. Mas ele ouviu do Senhor Jesus, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É como se Jesus estivesse dizendo assim para Paulo, isso que você está sentindo, Paulo, é tão insignificante para o nosso relacionamento, que ele pode permanecer aí contigo que não vai nos separar. Paulo, esse sofrimento, essa dor, isso que você está passando, é tão pequeno no nosso relacionamento que ele não vai ser capaz de nos separar. O que é mais importante? Se relacionar comigo ou ficar sem isso daí? É na fraqueza que nós mostramos quem somos. É na fraqueza que Paulo mostra e evidencia quem ele é em Cristo Jesus. É por isso, então, que quando ele ouve, minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é como se ele estivesse ouvindo, quando você está fraco, eu estou por você, eu faço por você, eu estou com você. Óbvio que a gente pensa em fraqueza, assim, o cara ficando esquelético, doente, caído. Não é só nessas situações. Mais à frente aqui, Paulo vai descrever algumas situações. Mas a fraqueza, inclusive na fraqueza de titubear de quem eu sou. Ai, Deus, eu não sei como tomar essa decisão, eu não sei como fazer, o Senhor precisa iluminar o meu coração. O que a gente está falando? Deus, eu sou fraco diante disso, eu não sei a resposta, eu preciso que o Senhor me ilumine. Se possível, marque o X para mim na resposta. E o texto continua, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Parece que Paulo está dizendo que não se deve dar importância ao que nos apresenta, ao que nos mostra para as pessoas como pessoas justas. Porque isso é nosso dever. Né? Ter um dia de Rodrigo Caio não é como é que diz? Uma exceção. Deveria ser uma regra. Para mostrar como o mundo está tão babaca, faz 2 semanas que estão falando do rapaz que simplesmente teve uma atitude de dizer, fui eu que pisei no meu companheiro e não o outro. O que tem de especial nisso? O que tem de especial nisso? E se você louvou a atitude do Rodrigo Caio, infelizmente estou te colocando no mesmo pacote. O que tem de especial nisso? A gente precisa ficar enfurecido por ter somente pessoas que querem enganar, ganhar vantagens e passar em cima um do outro. Porque a gente volta lá para o início. Quem é o centro? É interessante também aqui, a palavra repouse, ela poderia ter sido traduzida por acampe. Na verdade, é uma expressão que vem do Velho Testamento, que a gente poderia usar como um verbo tabernacular. Isso é, olha, Senhor, na fraqueza me entrego a Cristo e seu poder faz morada em mim. É como se Paulo dissesse, o Espírito Santo desce com uma barraca e vem morar comigo.
É um momento de intimidade. É na fraqueza que eu me torno íntimo e que Cristo, então, trabalha em mim e por mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo, ele repete o que ele disse na frase anterior, só que agora ele amplia. O que são essas fraquezas? Na verdade, é um conjunto de situações que ele vive e que possivelmente esses falsos profetas, esses seus inimigos do ministério, dizem que porque ele é fraco, porque ele é doente, porque ele recebe insultos, porque ele passa por necessidades, porque ele é perseguido, porque ele vive em meio a angústias, por isso ele não é apóstolo. E Paulo diz, não, é por conta dessas coisas que eu vou me alegrar, por conta disso, porque isso mostra quem realmente eu sou. É por conta dessas fraquezas, desses insultos, das necessidades que passo, das perseguições que tenho, a angústia que sofro, que eu me coloco no meu devido lugar. Um servo que depende de Cristo Jesus. Por isso, força na fraqueza. Quando sou fraco, é que sou forte. E é interessante porque isso é tão forte para Paulo, porque Paulo é um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, e para ele, tudo o que ele passa, a vida que ele tem, não é a vida dele, é a vida de Cristo Jesus. O que ele passa é o que Cristo Jesus reservou para ele, porque o próprio Cristo deu a missão: vá, ide e fazei discípulos, ensinando o que eu ensinei, batizando-os, pregando. Então, Paulo entende que a sua vida, na verdade, é a vida de Cristo Jesus. E o Espírito Santo quer que isso seja uma verdade para nós, discípulos de Cristo hoje. Por isso que Paulo, então, descreve a vida a partir da morte. E eu quero encerrar com esse quadro aqui para a gente. Que você preste muita atenção nisso. Porque o que Paulo faz é assumir na sua vida uma narrativa da história de Jesus. Paulo olha para a sua vida e faz um paralelo à história de Jesus e fala assim: eu só posso passar por isso porque Cristo passou. Porque eu sou um discípulo de Cristo, porque eu fui chamado para continuar a missão e a vida que eu tenho hoje foi comprada por Cristo na cruz. Então ela não é minha. Eu não tenho o direito de ter o controle sobre ela. Isso é difícil, hein? Ter essa noção, declarar e viver isso. Eu não sou o responsável, nem tenho o controle da minha vida. Dá até medo de pensar nas consequências de pensar e viver uma vida dessa forma. Então, Paulo descreveu o seu ministério, um paralelo do sofrimento dele com a paixão de Cristo Jesus. Olha que interessante. Quando Paulo fala de espinho na carne, óbvio, porque Jesus também sentiu um espinho, a coroa de espinhos, no momento de humilhação, de dor, algo que cravou na sua pele, no seu corpo. Quando Paulo fala de mensageiros de Satanás, que esbofeteia, óbvio que está fazendo um paralelo com a traição, com Judas, com o beijo, com os tapas na cara que ele recebeu dos soldados romanos enquanto ridicularizavam o dito rei dos judeus. Quando Paulo diz que 3 vezes rogou, porque ele está imitando o próprio Cristo, que por 3 vezes, segundo a tradição dos evangelhos, foi diante do Pai, inclusive suando e chorando, lágrimas e suor, gotas de sangue, no seu caminho de humilhação na direção da cruz, rogou por 3 vezes: Pai, afasta de mim esse cálice. Fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústias, a angústia de Cristo no sangue, que suando sangue, e a humilhação
ao chegar até a cruz. Só que a diferença está justamente aqui. Porque quando Paulo pede livramento do seu sofrimento, ele ouve: a graça é suficiente porque eu lhe dei vida. Quando? Quando morri por você na cruz. Porque naquele dia você também morreu. Você que diz e que entendeu que Cristo Jesus é o seu Senhor e Salvador, que Ele morreu por você naquela cruz, naquele dia, você também morreu pelos seus pecados, morreu pelo controle da sua vida. O sofrimento vem como um antídoto à independência. Você quer andar longe de Deus? Você quer dizer que é discípulo de Cristo Jesus, mas ainda quer ter o controle da sua vida nas suas mãos? Ok, bem-vindo ao clube de um monte. Mas o convite da Bíblia e o mexer do Evangelho para comigo e com você é muito maior do que isso. É de que nós devemos abrir mão desse controle, porque a vida que vivemos não é nossa, é a de Cristo. Porque Ele morreu na cruz para nos dar vida. E a morte na cruz representa a nossa morte para o pecado. A nossa morte para o controle das nossas vidas. O antídoto à independência, sofrimento, certamente é um processo onde Deus usa como um instrumento para conscientizar a mim e a você das nossas limitações humanas. Não somos ninguém para reivindicar, não somos ninguém para nos orgulhar e sofremos tanto quanto aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Por quê? Somos pecadores. Somos corrompidos pelo pecado. Somos humanidade caída. Mas que conhecem o seu verdadeiro papel no reino. Salvos pela graça, mortos para o controle da nossa vida, vivos para viver a vida de Cristo Jesus, a vida que Cristo Jesus nos deu. Essa vida que você vive. A vida de hoje. Hoje só estamos aqui porque Cristo Jesus quis. Hoje só nós estamos ouvindo isso porque é parte daquilo que Deus, do que Cristo tem de melhor para nós. Não eu. A palavra. O antídoto à independência é entender que nós precisamos, já que somos discípulos, olhando para Paulo, nós precisamos fazer como ele, assumir nas nossas histórias narrativas de Cristo. Isso é, a nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Ou nós assumimos que essa vida não é nossa, é vida de Cristo Jesus. E então precisamos pensar e agir como Ele pensa, como Ele age. E esse é o desafio, porque nós não faremos isso rapidamente, da noite para o dia, vamos sair daqui agora, e agora tudo mudou. Não é assim, é um processo. Mas nós precisamos assumir isso e interiorizar dentro de nós, olhando para a nossa vida e entendendo que essa não é nossa, apesar de vivermos ela, é a que Cristo Jesus nos possibilitou. E quem tem o controle dela? Cristo. Esse é o principal. Cristo no controle da nossa vida é a finalidade. Esse ano foi um ano que passou onde a duras penas, não é um testemunho não, tá? Porque na verdade eu ainda estou aprendendo tudo isso. Mas eu vim... Sabe quando você sabe o que tem que ser feito, como fazer, por que fazer, na hora que deve ser feito? Você faz e mesmo assim nada dá certo? Nada dava certo. Todas as vezes que o meu menino convulsionava, eu sabia o que era para ser feito, o que fazer, por que fazer, como fazer, onde fazer.
E a minha briga, eu cheguei a ter orações homéricas com Deus. Ao ponto de perguntar o que é que eu estava fazendo de errado, não com Ele, mas com Deus. A gente cai nessa. Está no nosso inconsciente coletivo. Que Deus está nos tratando por merecimentos. E eu orava pedindo para Deus responder isso para mim. Deus, só fala que tua graça me basta. Eu sabia da resposta. Descansa em mim, faz aí o que tem que ser feito, cara, mas descansa em mim. E a minha mãe falava isso para mim. E num dia lá, que nós decidimos dar um rumo diferente para a história, descansando naquilo que Deus já fez e estava fazendo por nós, a minha mãe trouxe exatamente essa palavra para mim. Marco, em tudo dai graças. Você nem parece que conhece a Bíblia. Porque isso que está acontecendo na sua vida é justamente para mostrar para você que Ele, convulsionando ou não, Deus continua sendo Deus. Você passando por isso, Ele continua sendo Ele. Quem precisa mudar? Eu? Claro. Sou eu que preciso abrir mão do controle. Sou eu que preciso viver a vida que Cristo me deu. Sou eu que preciso desse antídoto. Deus continua sendo Deus. Somos nós que precisamos mudar. Quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigado, Deus, porque mesmo nos nossos erros e nas nossas orações, brigando contigo, esbravejando, achando que temos razão, argumentos, o Senhor continua nos amando, cuidando de nós e nos dando a oportunidade de vivermos a vida que o Senhor preparou para a gente. Peço a Deus que o Senhor nos dê a capacidade de entender e de vivenciar o bom que está por detrás da dor e do sofrimento e dos episódios que nos marcam e que a princípio não entendemos ou não queremos ver qual é a situação, não queremos ver o que o Senhor está tratando. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos que pacientemente o Senhor continue a trabalhar a nossa mente e o coração. E que o Senhor nos fortaleça para continuarmos na caminhada, vivendo como discípulos chamados pelo Senhor para levar o Evangelho àqueles que não o conhecem. Mas que façamos isso, ó Deus, dentro do Teu amor, dentro, ó Deus, do controle do Senhor para a nossa vida, e não dentro daquilo que queremos como resultado ou queremos barganhar contigo. Se em algum momento nós agimos assim, o Senhor nos perdoe. Pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus, que o Senhor trabalhe na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso coração, para que realmente sejamos os servos e os filhos que o Senhor almeja, Deus. Que sejamos os filhos obedientes e que têm como referência Cristo, nosso Senhor, nosso irmão mais velho, aquele que veio nos ensinar e nos salvar. Muito obrigado por Cristo. Muito obrigado pelas coisas que têm nos acontecido. Abre os nossos olhos para vermos que é o Senhor trabalhando para que nós sejamos melhores, porque o Senhor continua sendo Deus. No nome santo de Jesus. Amém, Pai.